Capítulo 16. Deus quer que você se junte a Sherry Faye. Sherry Faye Smith, uma menina linda e extrovertida que cursava um ótimo ano do ensino médio, foi sequestrada ao parar na caixa de correio diante da sua casa, da sua família, perto de Columbia, na Carolina do Sul. Ela voltava de um shopping ali perto, onde havia encontrado seu namorado, Richard. Era 15h38 de um dia quente e ensolarado, em 31 de maio de 1985, 2 dias antes da apresentação de Sherry Faria do hino nacional na formatura da Langston High School. Poucos minutos depois, seu pai, Robert, encontrou o carro dela no início do longo caminho que levava até a garagem. A porta do veículo estava aberta, o motor ligado e a bolsa de Sherry no banco. Em pânico, ele ligou de imediato para o departamento do xerife de Langston County. Coisas desse tipo simplesmente não aconteciam em Columbia, uma comunidade orgulhosa e pacífica que parecia representar a própria noção dos valores familiares. Como era possível aquela jovem loira bonita e alegre desaparecer da frente da própria casa? E que tipo de pessoa poderia estar envolvida em uma barbaridade daquelas? O xerife Jim Mattis não fazia a menor ideia. No entanto, sentiu que tinha uma crise nas mãos. Sua primeira atitude foi organizar a maior perseguição a um suspeito da história da Carolina do Sul. Agentes da lei de órgãos estaduais e de condados vizinhos se apresentavam para ajudar, com a assistência de mais de 2.000 voluntários civis. A segunda ação de Mattis foi silenciosamente descartar Robert Smith como suspeito, depois de ele implorar em público para que lhe devolvesse sua filha. Em qualquer caso de desaparecimento ou possível crime contra uma vítima de risco tão baixo, o cônjuge, os pais e os familiares mais próximos sempre precisam ser considerados suspeitos. A angustiada família Smith esperou por uma notícia, qualquer notícia, mesmo que fosse um bilhete de resgate. Então receberam um telefonema. Um homem com uma voz estranhamente distorcida afirmou estar mantendo Sherry como refém. Para que saibam que isso não é uma farsa, posso afirmar que Sherry está vestindo um maiô preto e amarelo por cima da camisa e do short. Hilda, a mãe, fez um apelo emocionado a ele, certificando de que soubesse que Sherry era diabética e precisava de doses regulares de comida, água e medicamentos. A pessoa ao telefone não fez qualquer exigência, limitando-se a dizer: "Vocês receberam uma carta ainda hoje." A família e a polícia ficaram ainda mais apreensivas. A atitude seguinte de Mattis refletiu seu histórico e seu treinamento. Tanto ele quanto o xerife adjunto, Lewis McCart, haviam se formado na Academia Nacional do FBI e mantinham um ótimo relacionamento com a agência. Sem pensar duas vezes, Mattis ligou para Robert Livey, o saque do escritório regional de Columbia, na Carolina do Sul, e também para minha unidade em Quantico. Eu não estava disponível, mas ele recebeu uma resposta rápida e solidária dos agentes Jim Wright e Ron Walker. Ao analisar as circunstâncias do sequestro, as fotos da cena do crime e o relatório a respeito da ligação, os dois agentes concordaram que estavam lidando com um homem sofisticado e extremamente perigoso, o qual a vida de Sherry corria muito perigo. Eles temiam que a jovem já pudesse estar morta e que o suspeito logo sentia a compulsão por cometer outro crime parecido. Além disso, suspeitaram que o sequestrador vira Sherry e o namorado Richard se beijando no shopping e depois a seguir até a casa da vítima. O azar dela havia sido parar na caixa de correios. Se não tivesse feito isso, ou se outros carros estivessem parados, o crime nunca teria acontecido. O departamento do xerife instalou aparelhos de gravação na casa dos Smiths, esperando futuras comunicações. De repente, surgiu uma evidência crítica e extremamente angustiante. Em todos os meus anos trabalhando com a lei e de todas as coisas terríveis e quase inacreditáveis que já vi, essa é a certeza mais arrasadora. Tratava-se de uma carta de 2 páginas, escrita à mão de Sherry, para sua família. Do lado esquerdo, as letras minúsculas lia-se: Deus é amor. Por mais penoso que eu ainda considere a leitura dessa carta, eu constituí uma prova tão extraordinária do caráter e da coragem dessa jovem que quero reproduzi-la em sua integridade. 1/6/85, 3:10. Amo todos vocês. Testamento. Amo você, mamãe, papai, Robert, Dawn e Richard, e todos os outros, e todos os amigos e parentes.
Estarei com meu pai agora. Então, por favor, não se preocupem. Apenas se lembrem da minha personalidade espirituosa e dos momentos especiais que todos nós passamos juntos. Por favor, nunca permitam que destruam suas vidas. Apenas sigam vivendo um dia de cada vez por Jesus. Algo positivo virá disso. Meus pensamentos e, sempre estão com e dentro de vocês. Caixão fechado. Amo todos vocês. Para cacete. Desculpe, pai. Tive que xingar pelo menos uma vez. Jesus me perdoe. Richard, querido, realmente amei e sempre amarei você e prezo nossos momentos especiais. Mas peço uma coisa. Aceite Jesus como seu Salvador. Minha família foi a maior influência que eu tive na vida. Desculpe pelo dinheiro do cruzeiro. Por favor, algum dia vá no meu lugar. Peço que me desculpem se decepcionei vocês de alguma maneira. Eu só queria dar orgulho a vocês, porque sempre me orgulhei da minha família. Mãe, pai, Robert e Dawn, há tanta coisa que quero dizer e deveria ter dito antes. Amo vocês. Sei que amam e sentirão muito a minha falta, mas se ficarem unidos como sempre ficaram, vocês conseguirão. Por favor, não se tornem amargurados e tristes. Tudo acaba dando certo para aqueles que amam o Senhor. Todo o meu amor para sempre. Amo todos vocês, com todo o meu coração. Sharon, Sherry, Smith. PS. Vovó, sempre te amarei demais. Meio que sempre me senti como sua preferida. Você era a minha. Amo muito vocês. O xerife Matt enviou as páginas ao laboratório criminal SLED, Divisão de Polícia Divisão Policial da Carolina do Sul, para análise do papel e das impressões digitais. Certo. Ao lermos a carta em quântico, tivemos a certeza de que o sequestro havia se transformado em um assassinato. No entanto, a família unida Smith, cuja fé religiosa estava refletida de maneira tão comovente no texto de Sherry, agarrou-se à esperança. E então, no dia 3 de junho, Hilda Smith recebeu uma ligação breve perguntando se a carta havia chegado. Acredita em mim agora? Bem, não sei se acredito, porque não tenho notícia de Sherry e preciso saber se ela está bem. Você saberá em 2 ou 3 dias, disse o homem ao telefone, de maneira ameaçadora. Mas ele voltou a ligar na mesma noite, afirmando que Sherry estava viva, insinuando que a soltaria em breve. Porém, havia várias declarações do homem ao telefone que indicaria algo muito diferente. Quero dizer uma coisa. Sherry agora é parte de mim, fisicamente e mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Nossas almas agora são uma só. Quando a Sra. Smith pediu alguma prova de que a filha estava bem, ele respondeu: Sherry está protegida e... ela é parte de mim agora, e Deus cuida de todos nós. Todas as ligações acabaram sendo rastreadas pelo orelhão da região, mas naquela época, as técnicas de monitoramento e rastreamento exigiam que a pessoa ficasse na linha por cerca de 15 minutos, e isso nunca foi possível. No entanto, o aparelho de ligação havia sido instalado e cópias de fitas nos foram enviadas imediatamente pelo escritório regional do FBI. Enquanto Wright, Walker e eu ouvíamos cada ligação, surpreendendo-nos a força e o controle da Sra. Smith ao conversar com aquele monstro. Era claro que Sherry havia herdado a força da mãe. Esperando que o homem fizesse mais telefonemas, Mathis nos perguntou como aconselharíamos a família a lidar com eles. Jim Wright disse que deveríamos reagir de maneira muito parecida com um negociador da polícia em uma situação que envolvesse reféns. Ou seja, deveria ouvir com atenção, repetir qualquer coisa possivelmente importante que o homem falasse, para certificar de que havia entendido a mensagem, e tentar falar com que ele reagisse e revelasse mais sobre si mesmo e seus motivos. Isso poderia ter vários benefícios. Por um lado, possibilitaria estender a ligação por tempo suficiente para um rastreamento. Em segundo lugar, poderia assegurar o homem ao telefone de que seus ouvintes eram solidários, encorajando-o assim a travar mais contato. É claro que esse tipo de performance é uma exigência e tanto para uma família que está aterrorizada e sofrendo. Mas os Smiths conseguiram realizar a tarefa de maneira incrível e nos fornecendo informações importantes. O sequestrador ligou na noite seguinte, dessa vez conversando com Dawn, a irmã de Sherry, de 21 anos.
Sherry já estava desaparecida havia 4 dias. Ele ofereceu a Dawn detalhes sobre o sequestro, afirmando ter parado o carro ao avistar a vítima na caixa dos correios, a ter abordado de maneira amigável, ter tirado algumas fotos dela e depois ter forçado a entrar no seu carro sobre a mira de uma arma. Durante essa e outra conversa, ele variava entre abertamente amigável, cruelmente conciso e vagamente arrependido pelo fato de as coisas terem fugido do seu controle. Ele continuou sua narrativa. Certo, às 4h58 da manhã... Não, perdão. Espere um instante. Às 3h10 da manhã, sábado, no dia 1º de junho. Ela escreveu à mão um texto que vocês receberam. Às 4h58, sábado, dia 1º de junho, nós tornamos uma única alma. Tornando-se uma única alma, repetiu Dawn. O que significa isso? Perguntou Hilda ao fundo. Sem perguntas agora, declarou o homem. Mas sabíamos que aquilo significava, apesar de lhe garantir que bênçãos estaria por vir e que Sherry seria devolvida na noite seguinte. Até pediu que Dawn deixasse uma ambulância de plantão. Você receberá instruções sobre onde nos encontrar. Para nós, em Quântico, a parte mais importante da conversa gravada havia sido o seu comentário sobre a hora, 4h58, depois seu retorno às 3h10. Isso não foi confirmado na ligação macabra. Isso nos foi confirmado na ligação macabra de Hilda, que recebeu no dia seguinte. Ouça com cuidado. Siga pela rodovia 378, na direção oeste até a rotatória. Pegue a saída da Prosperity. Siga por 2,5 km e vire à direita na placa que diz Moses Land 103. Depois continue por 400 metros. Vire à esquerda no prédio com molduras brancas. Vá até o quintal dos fundos e estaremos esperando os dois a 2 metros dali. Deus nos escolheu. Em seguida, ele desligou. O xerife Mattis ouviu outra ligação. O xerife Mattis ouviu outra vez a gravação que o levou diretamente até o corpo de Sherry Smith, a 30 km de distância do condado vizinho de Saluda. Ela vestia a blusa amarela e o short branco com os quais foram vistas pela última vez, mas a decomposição do corpo indicava ao xerife e ao médico legista que a vítima já estava morta havia vários dias. Tínhamos certeza de que era desde 4h58 da manhã do primeiro dia de junho, mas a verdade é que a condição do corpo tornou-se impossível determinar o método usado para matá-la, ou se ela havia sido violentada sexualmente. Jim Wright, Ron Walker e eu, porém, estávamos convencidos de que o assassino havia enrolado a família, vendendo esperanças de que Sherry seria devolvida por tempo suficiente para que as evidências forenses se deteriorassem. Haviam resíduos de cola de fita adesiva no rosto e nos cabelos, mas a fita em si tinha sido removida, o que era mais um indício de planejamento e organização. Eles não costumam começar tão organizados, e isso nos indica um indivíduo inteligente e um pouco mais velho, que provavelmente voltaria para o local de desova atrás de algum tipo de gratificação sexual. Ele só pararia de ir lá quando o corpo já estivesse decomposto, a ponto de impossibilitar um relacionamento. O próprio sequestro, no meio da tarde e em uma área essencialmente residencial do interior, exigia 7 graus de requinte e sofisticação. Calculamos que ele teria um torno de 30 anos e tinha certeza de que ele passava por pouco mais de 30. Por conta da crueldade gratuita nos jogos psicológicos com os quais ele instigava a família, acreditávamos que havia se casado cedo, mas que o relacionamento fora breve e mal sucedido. No entanto, ele morreria sozinho ou com os pais. Esperávamos que tivesse algum antecedente criminal de ataques contra mulheres ou pelo menos por telefonemas obscenos. Se houvesse cometido assassinatos anteriores, seriam de crianças ou jovens meninas. Ao contrário de assassinos em séries, esse cara não perseguia prostitutas. Elas o intimidariam demais. As instruções precisas e o fato de ter sido corrigido em relação ao horário me ofereceram outros importantes insights. As instruções haviam sido pensadas com cuidado e anotadas. Ele voltaria à cena diversas vezes para medir distâncias com precisão. Ao ligar para a família, estava lendo o roteiro. Compreendia que precisava pensar em uma mensagem e desligar o telefone o mais rápido possível. Em diversas ocasiões, durante as ligações, ele se perdeu ao ser interrompido e foi obrigado a recomeçar.
Quem quer que fosse, ele era uma pessoa rígida e ordenada, meticulosa e obsessivamente asseada. Ele seria compulsivo, com anotações e manteria listas de tudo. E ao se perder em suas notas, também perderia os fios de pensamento. Sabíamos que ele precisaria ter ido e voltado ao local de sequestro, diante da casa de Sherry. Pela sua personalidade, imaginei que seu carro seria limpo e bem cuidado, com o máximo de 3 anos de uso. De modo geral, o assassino seria um exemplo de alguém que tinha arrogância e desprezo por todo esse mundo idiota e ao mesmo tempo entrava em conflito constante com a sua insegurança e um sentimento de inadequação arraigados. Em um caso como esse, a cena do crime se tornaria psicologicamente parte do assassinato. A geografia do crime também seria um homem da área. Provavelmente alguém que havia morado na região durante parte ou toda a vida. Para fazer as coisas que ele queria com Sherry e depois com seu corpo, ele precisaria de tempo sozinho em um local reservado, onde sabia que não seria perturbado. Apenas alguém da região sabia onde encontrar locais como esse. A unidade de análise de sinais da seção de engenharia do FBI nos informou que a distorção da voz ao telefone havia sido reproduzida por meio de algo chamado aparelho de controle de velocidade variável. Então enviamos mensagens por teletipo para escritórios regionais de todo o país, pedindo assistência para identificar fabricantes e lojas que vendessem esses produtos. Através desse relatório, concluímos que o suspeito tinha alguma experiência na área de eletrônica e possivelmente trabalhando no corpo de construção imobiliária e nas reformas. No dia seguinte, enquanto Bob Smith acertava os últimos detalhes com a funerária para o enterro da filha mais nova, o assassino voltou a ligar, dessa vez para cobrar, e exigiu que deixasse conversar com Dow. Ele disse que se entregaria no dia seguinte, e que as fotos que havia tirado de Sherry perto da caixa dos correios tinham sido enviado para a família Smith. Ele pediu, de maneira auto-piedosa, que a família o perdoasse e rezasse por ele. Também insinuou que, em vez de se entregar, estava pensando em cometer suicídio, lamentando mais uma vez que esse negócio fugiu do meu controle. Tudo o que eu queria era fazer amor com Dow. Eu a observava há alguns tempos. Com quem? Interrompeu Dow. Com Sherry, corrigiu. E eu a observei durante algumas semanas. E, as coisas fugiram do meu controle. Essa foi a primeira das situações em que ele confundiu as duas irmãs, o que não é difícil de fazer, já que as duas meninas eram loiras, bonitas e extrovertidas, além de muito parecidas. A foto de Dow aparecera nos jornais e na televisão, e o que quer que a tivesse atraído em Sherry, possivelmente também o atraía em Dow. Ao ouvir as gravações, não havia como se enojar com a sua performance sádica e autocomplacente de uma maneira monumental. Porém, por mais frio e calculista que esse gesto pudesse parecer, àquela altura eu sabia que seria possível usar Dow como isca para capturar o assassino. Em um telefonema naquele mesmo dia, um âncora do jornal local, chamado Charlie Case, ele reintegrou sua intenção de se entregar, dizendo que queria que Case atuasse como intermediador e prometendo-lhe uma entrevista exclusiva. O repórter ouviu, mas sabiamente se manteve distante e não prometeu nada ao homem do telefonema. Liguei para Lewis Marquette e falei que, em primeiro lugar, o assassino não tinha a menor intenção de se entregar. Ele também não se mataria. Afirmei para Dow que era um amigo da família e era um psicopata suficiente para querer que os Smith o compreendesse e se solidarizasse com ele. Não acreditamos que o assassino conhecesse a família. Isso era parte de sua fantasia de ser uma pessoa próxima e amada de Sherry. Disse que Marquette que ele seria completamente narcisista e que, quanto mais aquilo se estendesse, quanto mais ele arrancasse reações da família, mais se sentiria confortável e imersivo na experiência. E mataria novamente alguém mais parecido com Sherry e, se encontrasse uma pessoa assim, ou uma vítima de ocasião, caso não encontrasse. A temática por trás de sua obra era o poder e a manipulação, dominação e o controle. Na noite, logo após o enterro de Sherry, ele voltou a ligar e conversou com Dow. Em uma atitude particularmente perversa, ele pediu que o telefonista informasse que aquela era uma chamada a cobrar de Sherry. Mais uma vez, ele disse que se entregaria, e depois iniciou uma descrição horrivelmente banal da morte de Sherry. Então, desde mais ou menos 2 da manhã, foi quando ela de fato soube o que aconteceria.
até a sua morte, às 4h58. Conversamos muito, e tudo o mais, e ela escolheu a hora. Ela me disse que estava pronta para partir, e que Deus estava pronto para aceitá-la como um anjo. Ele narrou como havia feito sexo com ela, e contou que lhe permitiu escolher o tipo de morte, por tiro, overdose de drogas ou sufocamento. Disse que ela havia escolhido o último, e que ele a sufocara, cobrindo a boca e seu nariz com uma fita adesiva. Por que você precisou matá-la? Perguntou Dal aos prantos. A coisa fugiu do meu controle. Fiquei assustado, porque... só Deus sabe, Dal. Não sei o motivo. Deus me perdoe. Terei que acertar isso, ou ele me mandará para o inferno, e passarei o resto da minha vida lá. Mas não irei para a prisão, nem para a cadeira elétrica. Tanto Dal quanto sua mãe implorava para que o homem ao telefonema se entregasse para Deus e não se matasse. Na minha unidade, estávamos bastante certos de que ele não tinha a menor intenção de fazer nenhuma das coisas. 2 semanas depois do dia em que Sherry Smith fora sequestrada, Debra May Hillmake foi tirada do quintal diante do trailer dos pais em Richland County, a 40 quilômetros da casa dos Smiths. Seu pai estava dentro de casa na hora, a apenas 6 metros de distância. Um vizinho viu alguém estacionar o carro, sair e conversar com Debra. Depois agarrá-la subitamente, arrastá-la até o veículo e sair em disparada. O vizinho e o Sr. Elmick perseguiram o carro na mesma hora, mas perderam de vista. Como Sherry, Debra era loira, bonita e de olhos azuis, mas diferentemente de Sherry, tinha apenas 9 anos. Mais uma vez, o xerife Metz começou uma campanha intensa para encontrá-la. Enquanto isso, as coisas começavam a me incomodar. Quando você faz o tipo de trabalho que eu e minha unidade fazemos, é tipo manter algum grau de distanciamento e objetividade dos materiais e assuntos do caso, senão você enlouquece. E, por mais que isso tivesse sido difícil no caso dos Smiths, aquele momento, esse último e terrível desdobramento tornou-se completamente impossível não se envolver. A pequena Debra Helmick tinha apenas 9 anos e mesma idade da filha, Erika. A mesma idade da minha filha, Erika, que também era loira e de olhos azuis. Minha segunda filha, Lauren, acabara de completar 5 anos. Além da sensação terrível e desgastante de que aquele poderia ter sido a minha filha, há um desejo compulsivo de algemar suas filhas aos próprios pulsos e nunca perdê-la de vista. Quando se vê o tipo de coisa que já vi, não fazer esse tipo de coisa e dar aos filhos o espaço e a liberdade de que precisa para viver requer um constante esforço emocional. Apesar da diferença de idade entre Sherry e Debra, o timing, as circunstâncias e o modus operandi indicava que provavelmente estávamos lidando com o mesmo criminoso. Sei que tanto o departamento do xerife quanto a minha unidade concordavam nesse aspecto. Então, depois da triste aceitação de que estávamos lidando oficialmente com um assassino em série, Lewis McCart viajou para Quantico, carregando todo o material do caso. Walker e Wright revisaram todas as decisões que haviam levado ao perfil e todos os conselhos que tinham oferecido. Mesmo com as informações adicionais do novo crime, eles não viram motivo para mudar a sua avaliação. Independentemente do disfarce da voz, tínhamos quase certeza de que o suspeito seria branco. Ambos os crimes tiveram motivação sexual e haviam sido perpetrados por um homem adulto inseguro e desajustado. Ambas as vítimas eram brancas e havíamos notado ser um pouco comum com esse tipo de crime atravessar as fronteiras raciais. Ele seria visivelmente tímido e educado, nutriria uma imagem ruim de si mesmo e provavelmente seria pesado ou obeso, ou pouco atraente para as mulheres. Disse para McCart que ele deveria esperar que seu suspeito tivesse demonstrado comportamento ainda mais compulsivo. Pessoas próximas notariam alguma perda de peso. Ele estaria bebendo muito, teria parado de se barbear regularmente e estaria ansioso para conversar sobre o assassinato. Alguém tão meticuloso estaria acompanhando com avidez os noticiários e colecionando recortes de jornais. Ele também colecionaria pornografia com interesse especial em bandage e sadomasoquismo. No momento, estaria se divertindo muito com seus status de celebridade, seu sentimento de poder sobre as vítimas e a comunidade, e sua capacidade de manipular a enlutada família Smith. Como eu temia, uma vez que não conseguia encontrar uma vítima que se encaixasse em suas fantasias e seus desejos, ele atacou a vítima da ocasião mais vulnerável possível. Por conta da idade, Sherry
ao menos havia sido relativamente acessível. Mas, se ele de fato parasse e pensasse, não acreditávamos que nosso suspeito se sentiria muito bem a respeito de Deborah Elmick, e, portanto, não esperaríamos telefonema algum para a família da menina. McCart voltou para casa com uma lista de 21 conclusões e características a respeito do suspeito. Ao chegar, disse para Matthews: "Já conheço o homem, agora só preciso descobrir o nome dele." Por mais gratificante que fosse saber a fé que ele tinha em nós, as coisas costumam não ser tão simples assim. Uma força conjunta de agências policiais e o escritório regional do FBI de Colômbia realizaram uma varredura na área, à procura de qualquer rastro de Deborah, mas não houve qualquer comunicação, exigência ou nova evidência. Enquanto esperávamos por alguma notícia, tentando nos preparar para o que quer que acontecesse. O tipo de empatia que sentimos pela família de uma criança desaparecida é quase insuportável. A pedidos do Saque e Vei e do xerife Mattis, fiz as malas e viajei para a Colômbia a fim de oferecer assistência no que prometia ser um caso importantíssimo. Levei Ron Walker comigo. Era a primeira viagem que fazíamos juntos, desde que ele e Blaine McLean salvaram a minha vida em Seattle. Leo e McCart nos encontrou no aeroporto e não perdemos tempo. Logo nos familiarizamos com as diferentes cenas. McCart nos levou para os 2 pontos de abdução. O clima estava quente e úmido, até para nós, que estávamos acostumados com Virgínia. Não havia sinais claros de resistência diante de nenhuma das casas. O local de desova do corpo de Sherry não passava disso. O assassinato tinha claramente acontecido em outro lugar. Mas ao observar os locais, fiquei ainda mais convencido de que nosso suspeito deveria conhecer bem a região. E embora muitas das ligações para os Smith tivessem sido de longa distância, ele certamente era da área. Uma reunião entre as pessoas mais importantes do caso foi organizada no departamento do xerife. O escritório de Memphis era espaçoso e impressionantemente com cerca de 9 metros de comprimento, um pé direito de 3,5 metros. As paredes cobertas de placas, certificados e objetos de colecionador. Tudo o que ele já havia feito na vida estava pendurado ali, desde citações por resoluções de crimes a cartas de apreciação do clube de escoteiras. Ele se sentou atrás de uma mesa imensa com o restante do grupo, Ron e eu, Bob e Vei e Leo McCart formando um semicírculo ao seu redor. Ele parou de ligar para os Smith. Lamentou. Farei com que volte a ligar, respondi. Falei que o perfil seria de grande ajuda para a investigação policial, mas acreditava que também precisaríamos tentar rapidamente forçá-lo a se expor. E então expliquei algumas técnicas proativas que tinha em mente. Perguntei se havia um jornalista local que pudesse cobrir o assassinato. Não era uma questão de censura, nem de dar ordem direta ao jornalista a respeito do que publicar, mas precisaria ser alguém solidário com quem estávamos tentando realizar. Matthew sugeriu um repórter de um jornal local. Ele concordou em visitar o escritório, mas Ron e eu tentamos lhe transmitir um conhecimento a respeito de personalidades criminosas e de como acreditávamos que esse indivíduo reagiria. Dissemos que ele estaria acompanhado de forma atenta à cobertura do caso, especialmente qualquer história a respeito de Down. Pelas nossas pesquisas, sabemos que esses tipos costumavam voltar às cenas do crime e aos túmulos das suas vítimas. Contei para ela que, com um pouco de cobertura midiática, possivelmente conseguiríamos incitá-lo a se expor e assim capturá-lo. Esperávamos que, no mínimo, ele voltasse a telefonar. Eu lhe disse que havíamos contado com muita cooperação de membros da imprensa no caso dos envenenamentos com cápsulas de Tilenol. O criminoso, como veremos mais adiante, assombrou a área metropolitana de Chicago em 1982 com cápsulas adulteradas de cianeto de potássio, a partir do qual surgiu o padrão de como queríamos que as coisas funcionassem. Em seguida, McCart me levou até a família Smith para que eu os conhecesse e explicasse o que queria que fizessem. Minha ideia era basicamente usar Down como isca em nossa armadilha. Robert Smith ficou muito nervoso com essa ideia, não desejando colocar sua outra filha em perigo. Por mais que eu estivesse preocupado com essa estratégia, acreditava que seria a melhor chance, e tentei assegurar o Sr. Smith de que o assassinato de Sherry era um covarde e não iria atrás de Down em meio a tantas visibilidades.
Além disso, tenho estudado as gravações dos telefonemas e eu estou convencido de que Dawn era esperta e corajosa o bastante para fazer o que eu solicitava. Dawn me levou para o quarto de Sherry, que eles haviam deixado intacto desde sua última vez em que ela estivera lá. É como é como de esperar, é como, perdão, como é de se esperar. Isso é comumente entre as famílias que perderam um filho de maneira súbita e trágica. A primeira coisa que chamou a minha atenção foi a quantidade de koalas de pelúcia, de diversas formas, tamanhos e cores. Dawn me disse que aquela coleção havia sido importante para Sherry e que todos os seus amigos sabiam disso. Passei muito tempo no quarto, tentando captar a verdadeira essência de Sherry. A captura do assassino dela era certamente possível. Só precisávamos tomar as decisões corretas. Depois de algum tempo, peguei um pequeno koala, do tipo cujos braços abrem e fecham quando você aperta os ombros. Expliquei para a família que, dentro de alguns dias, tempo bastante para conseguir uma cobertura completa do jornal, realizaríamos uma cerimônia no túmulo de Sherry, no cemitério memorial de Langston, durante o qual Dawn prenderia um animal de pelúcia em um buquê de flores. Acreditávamos que tínhamos muita chance de atrair o assassino à cerimônia, ou ainda melhor, de fazê-lo voltar para o local ao fim da cerimônia para pegar o koala como um souvenir tangível de Sherry. O jornal para o qual trabalhava, nossa repórter enviou uma fotografia para a cerimônia. Como ainda não havia uma lápide, mandamos construir um átrio branco de madeira com uma foto plastificada de Sherry na frente. Seus familiares pararam diante do túmulo e rezaram por ela e por Debra. Em seguida, Dawn ergueu o pequeno koala de Sherry e o prendeu no caule de uma rosa de um buquê que havia sido levado para o cemitério. Enquanto os Smith conversavam e um grupo de fotógrafos tirava fotos para a imprensa local, a equipe de Mattis discretamente anotava placas de todos os carros que passavam. A única coisa que me incomodou foi que o túmulo era perto demais da estrada. Eu acreditava que o local tinha... Perdão. Eu acreditava que um local tão exposto poderia intimidar o criminoso e impedi-lo de chegar mais perto, além de permitir que ele visse tudo o que quisesse da estrada. Mas não podíamos fazer nada a respeito disso. Os jornais publicaram fotos no dia seguinte. O assassino de Sherry não foi buscar o koala naquela noite, como esperávamos. Acho que a proximidade da estrada realmente o assustou. Mas ele voltou a ligar. Pouco depois da meia-noite, Dawn atendeu outra ligação, a cobrar de Sherry Faye Smith. Depois de se certificar de que era realmente Dawn na linha e de que você sabe que isso não é um trote certo, ele fez um pronunciamento mais sinistro de todos. Então, sabe, Deus quer que você se junte a Sherry Faye. É só uma questão de tempo. Este mês, no mês que vem, este ano ou no ano que vem, você não tem como ficar sob a proteção o tempo inteiro. Depois ele perguntou se ela ouvia falar Depois ele perguntou se ela ouvira falar de Debra May Helmick. Não. A menina de 10 anos. H-E-L-M-I-C-K. De Hickland Country. Isso. Sim. Certo. Ouça com atenção. Siga a rodovia 1 na direção norte. Não, na direção oeste. Depois vire à direita no Pitt Festival Road ou no Bill Grill. Siga pela Gilbert por 5,5 km. Vire à direita, última estrada de terra antes de você alcançar o farol da estrada. True Note. Passe pela corrente e pela placa de proibido atravessar. Siga por 50 metros. Vire à direita. Continue por 10 metros. Debra May está esperando. Deus nos perdoe a todos. Ele está ficando mais ousado e arrogante, e parava de usar o aparelho para alterar a voz. Apesar da evidente ameaça contra a sua vida, Dal se esforçou ao máximo para mantê-lo na linha pelo maior tempo possível, controlando brilhantemente e exigindo fotos de sua irmã, que, segundo ele, enviara pelo correio, mas não havia chegado. Parece que o FBI deve estar com elas, disse ele, na defensiva, demonstrando saber de nossa participação no caso. Não, senhor, respondeu Dal.
Por quê? Porque quando eles têm alguma coisa, nós também as recebemos. Você vai enviá-las? Ah, sim, confirmou ele com um tom descomprometido. Acho que você está me enrolando, porque disse que elas estavam a caminho, mas não chegaram aqui. Estávamos nos aproximando dele, mas a responsabilidade por ter arriscado ainda mais a vida de Down pesava sobre os meus ombros. Enquanto Home e eu ajudávamos as autoridades locais, os técnicos de laboratório SLED em Colômbia estavam administrando todos os testes possíveis a uma única evidência concreta que tínhamos: o testemunho de Sherry. Ele havia sido escrito em papel pautado em um bloco, e isso me deu uma ideia a um dos analistas. Utilizando um aparelho chamado ESTA, capaz de detectar impressões praticamente microscópicas no papel, ele detectou de alguma folha que havia estado sobre aquele bloco uma lista de compras parcial e o que parecia ser uma sequência de números. Depois de certo tempo, conseguiu decifrar 9 números de uma sequência de 10: 2, 0, 5, 8, 3, 7, 3, 1, 3, 8. O código da área de Atlanta é 205 e 837 é da cidade de Hamsterville. Trabalhando com a divisão de segurança do South Bear Bell, o SLED analisou todos os possíveis números de telefone de Huntsville. Depois verificou se alguns se relacionavam com a região de Columbia-Langston County. Um deles havia recebido diversas ligações de uma residência a apenas 15 minutos da casa do Smith, várias semanas antes do sequestro de Sherry. Aquela era a maior pista do caso até então. Segundo os registros municipais, a casa pertencia a um casal de meia-idade, Alice e Sharon Shepard. De posse dessa informação, McCarthy reuniu vários delegados e partiu imediatamente para o local. Os moradores foram cordiais e simpáticos, mas fora o fato de Larry, com seus 50 e poucos anos, era eletricista, nada mais se encaixava no perfil. Os Shepard eram muito bem casados havia anos e não tinham nada do histórico que prevemos que o assassino teria. Eles confirmaram ter realizado as ligações para Huntsville, onde seu filho estava servindo no exército, mas disseram que havia estado fora da cidade quando 2 assassinatos terríveis foram cometidos. Depois de uma descoberta forense tão promissora, o resultado foi desanimador. Mas McCarthy passava um tempo considerável trabalhando conosco e estamos convencidos de que nosso perfil era preciso. Ele o observava, ele descreveu que o Shepard e então perguntou se conhecia alguém que se encaixava. Eles se entreolharam por um lampejo de reconhecimento instantâneo. Só poderia ser Larry Jane Bell, concordaram os dois. Sob o cuidadoso interrogatório de McCarthy, eles contaram ao xerife adjunto tudo o que sabiam sobre Bell. Ele tinha 30 e poucos anos, era divorciado, tinha um filho que morava com a ex-mulher, era tímido e gorducho, e trabalhava com Lewis realizando o cabeamento de energia em diversas casas, além de fazer outros bicos. Meticuloso e organizado, ele havia cuidado da casa deles durante o tempo em que estava viajando, depois voltado para a casa de seus pais, com quem vivia atualmente. Sherry se lembrava de ter anotado o telefone de seu filho em um bloco e deixado com Jenny, para o caso de alguma coisa acontecer com a casa enquanto ele estivesse lá. Ao pensar a respeito da situação, eles se lembraram de que, ao buscá-los no aeroporto, ele não parava de falar sobre o sequestro e assassinato de uma tal menina da família Smith. Eles haviam ficado surpresos com a sua aparência ao vê-lo. Tinha perdido peso, estava com barba para fazer e parecia muito agitado. McCarthy perguntou ao Sr. Shepard se ele tinha uma arma. Ele respondeu que tinha um revólver calibre .38 em casa, carregado por segurança. McCarthy pediu para vê-lo, e Lewis cooperativamente o levou até o local onde o aguardava, mas a arma não estava lá. Os dois homens procuravam por toda a casa e finalmente a encontraram sobre um colchão da cama onde Jenny dormia. Ela havia sido disparada e estava travada. Eles também acharam uma cópia da revista Richter sob o colchão, com uma imagem de uma linda loira amarrada em posição de crucificação. E quando McCarthy mostrou um trecho gravado de uma das ligações feitas por Dow, Lewis teve a certeza de que a voz pertencia a Larry Jane Bell. Não tenho a menor dúvida. Por volta de 2 da manhã, Ron Walker bateu à minha porta e me tirou da cama.
Ele tinha acabado de receber uma ligação de McCarthy que nos contou sobre Larry e Jane Bell e pediu que fôssemos ao seu escritório imediatamente. Todos comparamos as evidências com o perfil. Era assustador como se encaixava. Parecia que tínhamos acertado na mosca. Perdão. A foto do xerife mostrava um carro registrado no nome de Bell na estrada perto do cemitério, embora nenhum motorista tivesse saltado dele. Mattis planejou prender Bell quando ele saísse para trabalhar na manhã seguinte, e queria que eu o aconselhasse a respeito de como conduzir o interrogatório. Depois do escritório, havia um trailer que o departamento tinha conseguido em uma operação de combate a drogas e que usavam como escritório auxiliar. Sugeri rapidamente que o transformasse em uma sede de força-tarefa do caso. Eles colaram fotos e mapas das cenas dos crimes nas paredes e posicionaram pilhas de pastas e materiais do caso sobre as mesas. Disse que deveria encher o trailer de policiais que pareciam muito ocupados, para dar a impressão de que havia juntado uma quantidade imensa de provas contra o assassino. Nós os alertamos de que seria difícil arrancar uma confissão dele. A Carolina do Sul era um estado que contava com uma pena capital, e o suspeito poderia esperar, no mínimo, enfrentar um longo período de prisão como molestador de crianças e assassinos, circunstâncias nada perfeitas para alguém que preza pela própria vida e integridade física. Senti que nossa maior esperança seria criar um cenário em que parecêssemos estar livrando parte da culpa dele, fosse tentando atribuí-la às vítimas, por mais ofensivo que pudesse parecer para os interrogadores, ou deixado que ele se explicasse alegando insanidade. Quando as pessoas acusadas não encontram outras saídas, costumam tentar essa oportunidade, embora esteticamente saibamos que os júris quase nunca acreditam nisso. A equipe do xerife prendeu Larry e Jane Bell na manhã cedo, quando ele deixou a casa dos pais para ir trabalhar. Jim Mattis observou cuidadosamente o rosto dele ao ser levado para o trailer da força-tarefa. Parecia que tinha sido lavado com cal, disse o xerife. Aquilo o colocou sob uma perspectiva psicológica adequada. Ele foi informado de seus direitos, mas abriu mão deles e concordou conversar com os investigadores. Os policiais o interrogaram durante a maior parte do tempo. Enquanto Ron e eu esperávamos dentro do escritório de Mattis, recebemos boletins de como andavam as coisas e os instruindo a como agir em seguida. Enquanto isso, policiais com um mandato de busca vasculharam a casa de Bell. Como prevíamos, os sapatos dele estavam alinhados com perfeição sobre a cama. Sua mesa estava meticulosamente organizada e até as ferramentas na mala de seu bem preservado carro de 3 anos estavam organizado. Em sua mesa, eles colocaram anotações com as instruções para chegar à casa dos pais, escritas exatamente da mesma forma como ele indicara os locais de desova dos corpos de Sherry e Debra. Havia mais material pornográfico de bandage e sadomasoquismo como esperávamos. Técnicos achavam um fio de cabelo na cama dele, que mais tarde foram ligados ao de Sherry e o selo comemorativo usado no envio da carta dela combinava com a folha de selos encontrada na gaveta de sua mesa. Quando a foto dele foi apresentada em um telejornal, a testemunha do sequestro de Deborah Hilke o reconheceu imediatamente. Seu histórico não demorou muito para vir à tona. Como prevíamos, ele havia se envolvido em vários incidentes sexuais desde a infância, e por fim tinha fugido de seu controle aos 26, quando ele tentou forçar uma mulher casada a entrar em seu carro, ameaçando-a com a faca. Para evitar ser preso, ele concordou em participar de um programa de aconselhamento psiquiátrico, mas abandonou após 2 sessões. 5 meses depois, tentou forçar uma aniversária a entrar em seu carro, dessa vez usando uma arma de fogo. Recebeu uma pena de 5 anos por isso, mas saiu sob condicional em 21 meses. Durante esse tempo, realizou mais de 80 telefonemas obscenos para uma menina de 10 anos. Ele se declarou culpado e recebeu apenas um tempo de condicional. No trailer, porém, Bell não estava falando nada. Negou qualquer envolvimento nos crimes, admitindo apenas ter se interessado por elas. Mesmo ao ouvir as gravações, ele não reagiu. Depois de cerca de 6 horas, disse que queria conversar pessoalmente com o xerife. Mattis entrou e mais uma vez informou de seus direitos, mas não houve uma confissão. À tardinha, enquanto Ron e eu continuávamos no escritório do xerife, Mattis e o procurador distrital, Don Meyers, que na Carolina do Sul é designado como advogado do condado, entram na sala acompanhados de Bell. Ele é gordo e flácido e lembra o mascote de Michelin. Tanto Ron quanto eu ficamos surpresos, e Meyers fala para Bell com o sotaque da Carolina do Sul. Sabe quem são esses rapazes? Eles são do FBI.
Eles traçaram um perfil e você se encaixa como uma luva. Agora, esses rapazes querem conversar um pouco com você. Eles o posicionaram em um sofá branco para a parede e saem da sala deixando-nos sozinhos com Bel. Estou sentado na beira da mesa do centro, encarando o suspeito de frente. Ron está atrás de mim. Continuo vestindo a mesma roupa com quem deixei o hotel antes de amanhecer. Uma camisa branca e calça praticamente do mesmo tom. Chamo isso de meu traje Henry Belafonte, mas, naquele contexto, em uma sala branca com um sofá branco, transmito uma imagem de cura medicinal quase sobrenatural. Começo a oferecer Bel o histórico de nossos estudos sobre assassinos em série e deixo que, a partir de nossa pesquisa, compreendo perfeitamente a motivação do indivíduo responsável por esses homicídios. Falo que talvez ele tivesse passado o dia negando os crimes, porque estava tentando reprimir pensamentos dos quais não se orgulhava. Ao visitar as penitenciárias e interrogar todos esses sujeitos, digo, uma das coisas que descobrimos é que a verdade sobre o passado das pessoas quase nunca é revelada. E, em geral, quando um crime desses ocorre, é como se um pesadelo para a pessoa cometeu. Ele está enfrentando muitas coisas estressantes na vida, como problemas financeiros, conjugais e com suas namoradas. E enquanto falo isso, ele assente como se de fato tivesse todos esses problemas. O problema para nós, Larry, continuo, é que quando você é que quando você for julgado, seu advogado provavelmente não vai querer que você testemunhe, e você nunca terá a oportunidade de se explicar. Tudo o que eles ficarão sabendo para você será o seu lado ruim. Eles não ouvirão nada de bom a seu respeito, apenas que é um assassino cruel. E como já disse, descobrimos que muitas das pessoas que fazem algo assim estão passando por um pesadelo, e ao acordarem no dia seguinte, não acreditam que cometeram aquele crime. Enquanto falo, Bel não para de balançar a cabeça em concordância. Não pergunto diretamente se ele cometeu os assassinatos, porque sei que se eu fizesse desta maneira, ele negará. Em vez disso, inclino-me mais perto e pergunto: quando você começou a se sentir mal pelo crime, Larry? Quando vi a foto e li uma matéria de jornal sobre a família rezando no cemitério, ele disse: Larry, dessa maneira você está sentado. Perdão. Larry, da maneira que você está sentado aqui agora, você faz alguma dessas coisas? Pergunta então. Você poderia ter feito aquilo? Nesse tipo de situação, tentamos evitar palavras acusatórias ou inflamatórias como matar, crime e assassinato. Ele me encara com lágrimas nos olhos e diz: só sei que Larry Jane Bell, sentado aqui, não poderia ter cometido aquilo, mas Larry Jane Bell mal, sim. Eu sabia que era o mais próximo que chegaremos de uma confissão. Mas Don Meyers queria que tentássemos mais uma coisa e concordei. Ele pensou que, se Bell ficasse cara a cara com a mãe e a irmã de Sherry, talvez conseguiríamos arrancar uma reação instantânea. Hilda e Dawn concordaram, e eu preparo uma relação ao que quero que falem e como quero que reajam. Então estamos no escritório de Mattis. Ele está sentado atrás de uma enorme mesa, e Ron Walker e eu posicionados cada um de um lado da sala, formando um triângulo. Eles trazem Bell e fazem com que eles se sentem no meio, encarando a porta. Depois voltam com Hilda e Dawn e pedem que Bell fale alguma coisa. Ele mantém a cabeça baixa, como se não conseguisse encará-las. Mas, como instruí a fazer, Dawn o encara diretamente nos olhos e diz: é você, eu sei que é você, reconheço sua voz. Ele não nega, mas também não admite nada. Começa a oferecer a elas todos os argumentos que eu havia usado para fazê-lo abrir o bico. Ele afirma que Larry Jane Ben, sentado aqui, não poderia ter feito aquilo. E toda baboseira. Ainda espero que se agarre à possibilidade de alegar insanidade e revele tudo para elas. Isso dura bastante tempo. A Sra. Smith não para de lhe dirigir perguntas, tentando fazer com que ele se abra, e tenho certeza de que todos estão enojados por precisarem ouvir tudo aquilo. De repente, uma dúvida me vem à cabeça. Será que Dawn ou Hilda estão armadas? Será que foram revistadas? Não lembro de ninguém ter feito isso. Então, a partir do momento, fico na beirada da minha cadeira, praticamente quicando, pronto para sacar uma arma e desarmar qualquer uma das duas, caso tentem enfiar a mão na bolsa. Sei que eu desejaria fazer uma situação como aquela, se a vítima fosse minha filha, e muitos outros pais sentem o mesmo. Aquela é a oportunidade perfeita para matar o cara, e nenhum júri do mundo as condenaria.
Felizmente, nem Dawn nem Hilda tentaram entrar com a arma escondida. Elas demonstraram mais controle e fé no sistema do que eu mesmo talvez tivesse tido, mas Holmes confirmou mais tarde que elas realmente não teriam sido revistadas. Larry Jane Bell foi julgado pelo assassinato de Sheriff Faye Smith no fim de janeiro do ano seguinte. Por conta de uma enorme atenção midiática, o julgamento foi transferido para Berkeley County, perto de Charleston. Don Meyers pediu que eu testemunhasse como especialista a respeito do perfil e de como ele havia sido traçado, e também sobre o meu interrogatório do réu. Bell não testemunhou e nunca mais admitiu qualquer culpa do caso. O que ele me disse no escritório do xerife Mattis foi o mais próximo que chegou de uma confissão. Passou grande parte do julgamento tomando notas copiosas e compulsivas do mesmo tipo de bloco usado na carta de Sherry Smith. Depois de quase um mês testemunhando, o júri precisou de apenas 47 minutos para considerá-lo culpado por sequestro e homicídio em primeiro grau. 4 dias depois, após maior deliberação e uma recomendação do júri, ele foi condenado à cadeira elétrica. Foi julgado separadamente pelo sequestro e assassinato de Deborah May Helmick. O júri não precisou de muito tempo para voltar com veredito e punições iguais. Para mim, o caso de Larry Jane Bell foi o maior exemplo de trabalho possível dos agentes da lei. A cooperação entre agências municipais, estaduais e federais foi incrível. A liderança local foi sensível e enérgica. As duas famílias foram heróicas. E a simbiose entre a análise de perfil criminal e o trabalho policial tradicional, além de técnicas forenses, foi perfeita. Trabalhando juntos, todos esses fatores detiveram um assassino em série cada vez mais perigoso no início de uma possível carreira de crime. Gostaria que fosse um modelo para as futuras investigações. Dawn Smith acabou realizando coisas incríveis em sua vida. No ano seguinte ao julgamento, ganhou o título de Miss Carolina do Sul e concorreu no curso de Miss América. Ela se casou e seguiu seus sonhos musicais, tornando-se uma cantora de country e gospel. Ainda vejo na televisão de vez em quando. Larry Jane Bell foi executada em 1996 na Unidade Correlacional Central de Carolina do Sul, onde mantinha sua cela extremamente limpa e organizada. A polícia acreditava que ele fora responsável por diversos outros assassinatos de garotas e jovens mulheres na Carolina do Norte e do Sul. Na minha opinião, com base nas minhas pesquisas e na experiência, não existia qualquer possibilidade de reabilitar esse tipo de indivíduo. Se um dia ele houvesse sido solto, teria voltado a matar. E, para aqueles que defendem que uma estadia tão longa no corredor da morte constitui um tratamento cruel e desumano, concordo em parte. Retardar a imposição na pena máxima realizada é cruel e desumano. Para as famílias Smith e Helmick, para todos os que conheciam e amavam aquelas garotas, e para todos nós que desejamos ver a justiça sendo feita.